Fala pessoal, bem-vindos a mais um Corte dos Livros Podcast. Hoje a gente vai bater um papo super legal aqui com a autora desse livro aqui, ó, O Pinguim Azul, Michele Gassman. Nós vamos falar sobre a carreira dela, sobre como ela precisou mudar a trajetória da carreira dela. Já é escritora, já escreveu outros livros, mas a gente vai especificamente falar desse hoje. Michele, obrigado pela presença aqui, muito legal te receber. E vamos bater um papo legal aqui para entender um pouquinho da sua história e como chegamos no Pinguim Azul. Eu que agradeço o convite. Ótimo. Me diz uma coisa, conta um pouquinho lá atrás, gosto de começar do começo. Conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória, ali na adolescência, começo ali da sua jornada, para a gente depois encaminhando aí pro decorrer aí da sua vida. Bom, eu fiz curso técnico em eletrônica. Tá, olha que legal. E fiz faculdade de engenharia elétrica lá na FEM, em São Bernardo do Campo, né? Minha família era de São Bernardo do Campo. E eu sempre quis fazer alguma faculdade, assim, alguma coisa que realmente me desse oportunidades de carreira. E na época a FEI era muito bem conceituada, né? Então eu acabei escolhendo engenharia. Então me formei em engenharia, foram 6 duros anos de faculdade, trabalhando, estudando, né? Aquela coisa. Em São Bernardo mesmo? Em São Bernardo. Tá. E depois, né, que eu me formei, eu trabalhei em várias indústrias diferentes. Trabalhei na Honda, na montadora, em consultoria, trabalhei em empresas de fabricantes de componentes eletrônicos, né? Sempre na área técnica. Tá ou bom. como consultora técnica, suporte ao cliente, gestão de equipes, né? Sempre nessa área. Tá. Então, tive quase 20 anos, né, de experiência no mercado corporativo, né? Tá. Fiz também MBA em gestão de projetos na FGV. Sou fluente em inglês, em espanhol, falo francês. Então, assim, eu sempre fiz... a minha carreira foi sempre focada para essa área. Tá. Né? Eu sempre fui em busca de aprimoramento e tudo mais, porque eu tinha esse objetivo de continuar crescendo na carreira, né? Estava numa empresa muito boa e tudo mais. Aí, meu filho nasceu em 2016. Tá. E eu continuei trabalhando. Nunca esteve nos meus planos deixar de parar minha carreira, né? Por conta disso e tal. Mas em 2017 me deu uma vontade de mudar um pouquinho. E eu saí do mundo corporativo e resolvi empreender. Tá. Né? Então, adquiri uma franquia na área de educação. Que legal. Que foi, assim, também muito legal, né? Como eu já tinha um pouco de experiência em administração, então foi tocar o negócio inteiro, praticamente do zero, né? Desde o local, atrair clientes, crescer. Então, foi muito interessante, né? E a área de educação que eu sempre gostei. Tá. Então, foi completamente diferente, né? Eu saí de um lado e fui para completamente diferente. Nessa época que você escreveu os outros livros ou não? Não. O meu primeiro livro eu escrevi assim que eu terminei a faculdade. Tá bom. Né? Que foi A Sétima Ordem. Que é um romance, é um livro, digamos, young adult, né? Tá. Uma história de suspense e tudo mais. Mas eu escrevi e engavetei. Entendi. Né? Tá bom. Porque aí eu resolvi focar na carreira. Tá. Então, nunca foi, assim, o meu objetivo, né, profissional ser escritora. Tá né? bom. Era mais ali uma vontade que eu tinha, um hobby, gostava, sempre gostei de ler, né? Mas aí, então eu mudei de carreira, né? Eu fui empreender, mas aí chegou a pandemia. E o que aconteceu? Meu filho estava com 4 anos na pandemia e ele já tinha alguns atrasos, assim, de fala, né? Então ele já ia na fono e estava com alguns atrasos motores, mas até então era só um atraso no desenvolvimento, né? Tá bom. A gente estava fazendo as terapias que precisava e tudo mais. Quando chegou a pandemia, aquele momento lá do lockdown, que parou tudo. Fechou tudo. Não tinha escola, não tinha terapia, não tinha nada. Você estava ainda, nesse momento, você estava empreendendo ainda na escola? Tava com a escola, que foi também uma loucura, né? Porque no primeiro momento parou tudo, aquela incerteza, aluno saindo. Depois voltaram as aulas online. E era um modelo de aulas que não existia ainda, né? A gente teve que inventar. Teve que aprender, né? Tivemos que aprender a adaptar para que desse certo. Mas foi. Tá. Mas eu trabalhava mais do que nunca. Né? Foi uma loucura.
E, ao mesmo tempo, como eu fiquei em casa com meu filho naquele período, eu pude observar melhor, né, algumas coisas, alguns comportamentos e ver qual era o grau de dificuldade dele, que até então eu sabia que ele tinha uma certa dificuldade, por exemplo, na escrita. Mas não tinha percebido ainda que tão grande era aquela dificuldade. Então, com ele em casa, né, eu em casa ali acompanhando as atividades que a escola mandava, por exemplo, eu percebi quanto que ele precisava de ajuda. Entendi. E aí, durante esse período aí, de 2020, do início até o final do ano, assim, foi aquele turbilhão de coisas acontecendo, e aulas online, e depois aulas presenciais, e modo híbrido. Eu trabalhava mais do que nunca na minha vida, não tinha tempo para nada. Então, vem aquele sentimento, eu não consigo dar a atenção que eu preciso para o meu filho, que ele precisa agora. E, ao mesmo tempo, eu não consigo focar 100% no trabalho, porque a minha cabeça tá em outra coisa. Então, aí foi que eu percebi que eu precisava tomar uma decisão. E para mim foi muito claro, né? Eu resolvi dar um tempo. Vendi esse negócio. E aí, em 2021, eu só me dediquei ao meu filho. E ele tinha quantos anos nessa época? 4 para 5 anos. Né? E aí foi, assim, uma mistura de coisas. Porque, num primeiro momento, eu sofri uma espécie de luto profissional. Porque eu passei a minha vida inteira me planejando, né? Fazendo faculdade, curso, MBA, idiomas, e focando a minha carreira. 3 línguas? E eu sempre tive em mente, né, ter uma carreira de sucesso, né, aquela coisa. Eu conheço muitas mulheres que foram incentivadas a casar, cuidar da família. Mas comigo foi o contrário. Com você vai tipo, vamos estudar que vou ter uma carreira de executiva. Exatamente. Então, assim, eu e a minha irmã, a gente cresceu sabendo que tinha que estudar e ter uma carreira e ser independente. Então, para mim, esse momento de falar, não, agora eu vou parar tudo, sem data para voltar, foi bem difícil. Eu imagino. Então, eu imagino que seja parecido com alguém, por exemplo, que é forçado, que não desejaria se aposentar, mas por algum motivo precisa se aposentar. Né? Então, você interrompe ali os seus planos, né? E foi uma coisa, assim, realmente não foi planejada. Não, e eu fico imaginando que eram 2 situações, né? Porque além de você estar lidando com esse afastamento, você estava lidando também com a preocupação de ver o crescimento do seu filho e, né? Então, é um turbilhão de emoções aí, né? Aí a gente fala muito em luto diagnóstico. É porque a gente não tinha diagnóstico ainda, mas já tinha suspeita, né? E nessa época, como eu pesquisei muito sobre assunto, sobre autismo, quanto mais eu pesquisava, mais eu falava, eu acho que né? Então, eu tinha ali o luto do diagnóstico, que é aquele momento que você fala, poxa, os sonhos que eu tive pro meu filho, né, não vai dar. A gente vai ter que recalcular, vai ter que fazer outras terapias, enfim, ver o que vai ser. E também da questão da carreira, né? Então, de repente, parar tudo que eu fiz, toda a experiência que eu tinha. E aquilo, para mim, foi muito pesado no sentido de, além de não ser algo planejado, né? Não tinha mais um propósito. Você fala, para que eu estudei tanto, né? O que eu faço 20 anos de carreira, né? Você falou? 20 anos. O que eu faço com todo o conhecimento que eu tenho, com toda a experiência que eu tenho, né? Então, assim, o primeiro ano foi de ajuste pessoal. Autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Eu comecei a fazer terapia, que foi muito importante. Para me encontrar de novo. Então, eu já sabia que eu não queria voltar pro corporativo e também não tinha como me dedicar a algum negócio, né? Eu não tinha tempo. Mas eu nunca me arrependi de ter tomado essa decisão, que fique claro. Mas eu precisava fazer alguma coisa por mim, que voltasse, né? Que me desse novamente assim, um propósito, um novo sentido. E aí eu comecei a fazer traduções. Que legal. Traduções técnicas. Porque aí... Você tinha espanhol, inglês, francês. E aí me veio essa questão de fazer as traduções, algo que eu sempre gostei. Para mim é muito tranquilo. Tem gente que não aguenta ficar 2 horas na frente do computador traduzindo um texto. Para mim é delicioso. E a parte boa que eu imagino que você fez isso em casa, né? Mais próximo do seu filho e tal, conseguiu conciliar. Exatamente. Então, eu virei tradutora freelancer, eu fazia o trabalho só quando ele estava na escola. Ali, né? Tinha sempre
eu fazia o meu horário, também em questão de prazo, né? Eu que definia o prazo. Então, eu conseguia fazer e eu sentia que eu estava usando o meu conhecimento, né? Novamente. Total. Isso foi muito bom. Tá. E você fez com alguma editora ou era o próprio autor que procurava? Como é que era isso? Não, tradução técnica de manuais. Ah. Manuais técnicos mesmo. Ah, entendi. Então, pensei que era tradução de livro. Não. Então, eu coloquei um anúncio no LinkedIn que legal. E as empresas me procuravam lá para pedir orçamento. E aí eu consegui alguns clientes e até hoje faço ainda esporadicamente algumas traduções. Legal. Faz sentido, porque você tem experiência naquilo, é mais fácil até para você fazer a tradução, né? Sim, porque a tradução técnica ela é bem específica, né? Então é difícil. Você pegar um manual, por exemplo, de um equipamento eletrônico para uma pessoa que seja leiga, né? Tem muito termo técnico que é difícil de traduzir, né? Mas para alguém que já conhece, aí já fica bem mais tranquilo. Então, que legal. Foi uma solução. Muito bom. Não, e aí em casa, então, isso era que ano? 2022? 22 por aí, né? para 23. 22 a 23. Aí você estava fazendo as traduções, cuidando dessa situação com o seu filho. E aí, de onde surgiu a ideia de escrever o Pinguim Azul? Como que aconteceu isso? Então, aí eu comecei a fazer as traduções, mas eu sempre gostei de escrever, né? Então, o diagnóstico do meu filho realmente só foi fechado em 2022, né? Que foi realmente quando fechou o laudo, né? E isso trouxe, assim, como que tirou um peso dos ombros, né? Porque, ok, então é isso, agora a gente já sabe qual direção tomar, né? O que fazer. Vamos atrás das terapias, de tudo que ele precisa e já tenho um norte, né? Porque enquanto você não tem o diagnóstico, também isso é uma angústia, né? Sim, você eu imagino. ficar só imaginando, mas será que é, será que não é? A hora falava, com certeza é, outra hora falava, não, pode descartar. Então foi complicado. Mas depois do diagnóstico, como que as coisas aí meio que se encaixaram. Então a gente já sabia que o tratamento estava correto, e aí vamos acompanhando. E me deu vontade, né? Passou esse período de luto, digamos assim, né? Tanto do diagnóstico como que encerrou, porque agora fechou essa... Vira a página. Como também, como eu já estava fazendo as traduções, eu me sentia já profissionalmente mais tranquila, né? Porque eu já tinha encontrado uma outra forma de trabalho, né? Que eu me sentia bem. E aí me deu vontade de escrever um livro para o meu filho. Só que eu nunca escrevi livro infantil. Né? Então, eu escrevi A Sétima Ordem. E escrevi também um livro chamado Jardim de Inês, que é uma história curtinha, que na época que a minha avó faleceu, eu me inspirei e fiz Que legal. Me desafiei a criar essa história. Se alguém for procurar, tem ainda em algum lugar ou não? Tem na Amazon, tem lá? Tem, sim. Ah, legal. Vou deixar o link aqui depois pro pessoal que tá acompanhando. Legal. O Jardim de Inês tá em formato digital na Amazon por enquanto, mas vai sair no formato físico. Legal. Acredito que até o final do ano. Muito bom. E então me deu vontade de escrever para o meu filho. E eu queria fazer alguma coisa que ele se identificasse. E eu não conhecia nenhum livro infantil com essa temática. Então eu comecei a escrever. Né? Só que aí para mim foram 3 desafios. Né? Primeiro, fazer um livro infantil que eu nunca tinha feito. Tá bom. Segundo, eu queria que fosse em rimas. Até porque a comunicação é diferente, né? Você tem que ser muito simples, didático. Tem que ser didático. Sim. Mas eu acho que esse é o grande... o legal do livro infantil, né? É essa mágica que você tem a capacidade de, através de uma história, ensinar alguma coisa que não seja de uma forma chata, né? De uma forma divertida. Com certeza. Então, o primeiro desafio foi escrever um texto infantil, né? Voltado para criança. Segundo, em rimas, porque eu queria que fosse em rimas. E eu nunca fiz nada em rimas. Eu nem leio poesia, para você ter ideia. Tá bom. Mas consegui. Então, o texto pronto, eu falei, agora eu vou ter que arrumar alguém para ilustrar. Pensei, ficou linda a ilustração. Então, pensei, eu vou tentar. E saiu. Então, eu fiz a ilustração, eu nunca tinha feito na vida. Caramba! Então, foi assim, foi muito, muito legal esse desafio triplo. E eu fiquei tão contente com o resultado. Você fez um curso ou você foi no dom mesmo? Dom? Não, você tem dom, não é possível. Inspiração, assim, entendeu? Muito legal. Acho que quando a gente faz uma coisa assim, sem intenção, não foi intencional. Eu falei, eu vou fazer pro meu filho, eu quero que tenha uma ilustração para que fique bonitinho, para ele acompanhar a história.
E acabou saindo. Não, saindo... Ó, depois eu vou bater foto e eu coloco, mas ficou lindo a ilustração, lindo. Eu achei que você tinha contratado alguém pra fazer o... Não, foi eu mesma. Sensacional, sensacional. Tá, continua, Então, desculpa, te cortei. imagina. Então, quando o livro ficou pronto, que eu mostrei pro meu filho primeiro, ele adorou. Tá. E aí me deu uma vontade de publicar, de levar para mais pessoas. Porque, assim, eu comecei a perceber que, na verdade, é um livro sobre inclusão. Porque eu não falo, assim, abertamente. Ele não fala, era um pinguim autista. Não, ele era um pinguim diferente. Tá. Então, nisso que você entra, ele era diferente, ele tem as características que o meu filho tem, sim. Tá bom. Mas ele não fala em diagnóstico, né? Entendi. Só simplesmente sobre as diferenças. Tá, mas é bom... Ah, bom não, né? É bom, é tipo assim... É interessante pra quem olhar... a gente tá falando sobre empatia, a gente tá falando sobre... Sobre amizade. Total. Você não, de alguma maneira, excluir ele das brincadeiras, enfim. Isso. Tá. Então, ele tem um propósito de trazer de uma forma muito positiva, porque eu fiz um texto positivo mesmo, né? Sem trazer, sem diminuir ninguém. De falar sobre isso com as crianças. Então, eu comecei a produzir de forma independente e a vender para os vizinhos, para o amigo do vizinho, para a família e depois na escola. E aí fui na escola do meu filho, li para as crianças de primeiro e segundo ano e foi muito legal essa experiência. Porque eu li a história e daí eu começava a abrir perguntas assim. Então, por que o pinguim azul no começo ele não tinha muitos amigos? E a criançada adora conversar, e adora falar e dar opinião. Então acabou gerando um diálogo muito gostoso, porque daí a gente fala, porque ele é diferente. Mas diferente no quê? Aí cada um falava uma coisa. Mas peraí, a gente é todo mundo igual ou a gente é diferente? Tá. Aí que começava a vir as discussões, né? Não, mas todo mundo é diferente. Cada um tem as suas qualidades, seus defeitos, tem mais facilidade numa coisa, o outro em outra coisa. E como é que a gente faz para brincar com um amiguinho que é diferente? E aí já dá para abrir também o leque. Sim, entendi. Quem conhece alguém que usa óculos, que anda em cadeira de rodas, que não escuta, que não fala? E como que a gente faz para interagir? Né? Tá. Então já gera um diálogo assim muito mais amplo. Tá bom. E aí, essa experiência na escola do meu filho me fez também procurar outras escolas e levar para eles também, para as crianças, para gerar esse debate, que eu acho que é muito legal. E as escolas super abertas, é isso? Mais ou menos. Tá. É porque eu fico pensando. Não é todo mundo que talvez vai... Não. Eu vejo algumas que até têm a intenção, mas ainda não estão 100% abertas a isso, infelizmente. Mas essa é a minha luta, na verdade, é de levar para as escolas. Esse é o seu propósito hoje? É o meu propósito hoje. Tá. Então, em paralelo, eu fui já quase 15, acredito que 15 eventos esse ano relacionados ao autismo. Tá bom. Entre palestras, seminários, congressos. Você foi na Bienal? Fui na Bienal. Foi, legal. Estava na Bienal, na Flip, na Feira foi do na Livro. Flip? Que legal. Então, eu estou levando essa mensagem onde eu consigo, né? Tá. Eu falo com o organizador, mando mensagem para os organizadores, falo, olha, eu tenho esse livro, eu quero levar essa mensagem, posso ir? Se ele fala, pode, eu tô indo. Tá. E tem alguém hoje, Michele, algum outro escritor ou escritora que tem um livro sobre autismo para crianças? Tem. Não tem muitos, tá. Mas nessa minhas idas Você acabou e vindas, conhecendo, né? Eu gente. acabei conhecendo mais o meio literário, né? Não tá. tem nenhum ano que eu terminei esse livro e comecei a divulgar. Tá. Mas eu conheci inclusive, tem uma amiga que ela fez um livro sobre uma cadela de... como chama esse cachorro de... Não fugiu a palavra agora. Não, tem problema. Depois você lembrar, você... Né? Não tem que editar. Assim mesmo, Michele, eu erro toda a gravação aqui, não edita, não. Mas vamos voltar. Tem pessoas também escrevendo sobre isso? Tem. Tá. Tem, mas são poucas ainda, tá. Né, por enquanto. Mas eu encontrei livros, por exemplo, que falam sobre a criança ou a condição em si, né? Então, como que é a Eloá? Eu conheci uma que se chama Eloá. Entendi. Eloá é assim, ela é autista, então ela tem dificuldade nisso, mas você pode fazer isso, ela adora tal coisa. Então,
estão começando a surgir, né? O que é um ponto muito positivo, muito legal. Tem outros livros com temáticas sobre inclusão, que são mais gerais, ou falam sobre outros tipos de inclusão, Tá. né? Mas, assim, num primeiro momento eu ainda não tinha encontrado, eu acho que está começando a surgir agora. Entendi. Legal. E para pais, acho que tem mais, ou não? Sim, mais didáticos no sentido de explicar o que é o autismo. Tá bom, entendi. Tá, legal. Muito bom. E aí, como que é a sua relação com a editora hoje aqui? A editora Goiabinha. Isso. Vocês têm uma parceria legal para te apoiar nesse? Porque assim, né? Eu imagino que todos esses eventos aí que você está frequentando tem também um custo, né? E tudo mais. A editora te apoia de alguma maneira na divulgação dessa obra? Não em questão desse tipo de deslocamento, investimento ou não. Mas a editora ela é muito parceira no sentido de buscar oportunidades, legal. Concursos, preciso de livros, corre atrás da gráfica para conseguir que eles sejam impressos, coisas assim. Então, tenho gostado muito do trabalho deles. Legal. E esse daqui dá para comprar? Tem na Amazon? Tem na Amazon, inclusive, agora, acabei de lançar a versão em inglês também. Eu vi no seu Instagram, você tá muito chique. Você vai lançar em espanhol e francês também? Pretendo. Nossa, logo. Muito legal, muito bom. E vai ter, então na Amazon dá pra comprar, no site da própria editora também, bom. Né? Tá tudo lá no meu Instagram, tem todos os links, Eu vou deixar aqui na descrição aqui pro pessoal depois. E também tem na livraria Leitura do Baxi Shopping. Tem bom. o livro físico lá. Joia, muito bom. Muito bom. E seu filho entende tudo isso que está acontecendo hoje? Eu acho que o livro ajudou muito ele nesse processo. Porque a primeira vez que a gente leu, que eu comecei a mostrava para as terapeutas, tudo, as pessoas perguntavam assim para ele, Miguel, mas você conhece algum pinguim azul? Ele, não. Não conhece ninguém igual a ele? Não. Mas não passou um mês, ele começou a se identificar. E aí ele falava, eu acho que sou eu. Então ele começou a se identificar. Ele chegou a perguntar pra você? Perguntou pra mim. Um dia ele falou, mamãe, eu acho que o pinguim azul sou eu. Eu falei, Miguel, você acha? Eu acho. Então Que ele legal. é a minha inspiração. Ele sabe hoje que ele foi a inspiração do livro, né? Total. Mas assim, eu não tive nenhum momento que eu cheguei, sentei com ele e falei, olha, o que você tem é isso, chama assim. Entendi. Porque ele não tem maturidade ainda, né? Ele tá com 8 anos. Eu prefiro que ele se perceba, né? Até o dia, se ele quiser conversar, aí a gente vai conversar, mas eu acho que ainda não é o momento. Não é hora. Não, mas é legal que ele já fez esse vínculo, né? Muito legal. E quando você sai, por exemplo, curiosidade agora aqui minha, né? Não tem muito a ver, mas me veio uma coisa aqui. Quando você sai para divulgar isso, assim, como é que ele fica, ele entende? A mamãe tá saindo para divulgar? Sim. Entende tudo isso? Entende, a gente fala, porque geralmente os eventos são de final de semana. Tá. Então eu falo, mamãe hoje vai trabalhar, vai vender livro. Tá. Vai vender o Pinguim Azul. Então ele entende, ele acha super legal que eu tô indo vender o livro do Pinguim Azul. Muito bom, muito bom. Muito bom. O que você acha, agora passando por esse momento, daqui a pouco a gente vai entrar na versão Michelle Leitora, mas o que você pode dar de dicas, talvez? Porque assim, o meu público, ele é um público de 35 mais ou menos. Tem bastante. A maioria é feminino. Então, tem muitas mamães aí, papais que estão acompanhando a gente. O que você poderia passar para eles sobre essa sua jornada? O que você aprendeu? O que você... vivenciando tudo isso, quais conselhos, recomendações você passaria para um pai que talvez, do mesmo jeito que você lá atrás tinha essa desconfiança e você foi atrás, qual que seria um conselho que se você conseguir dar algum conselho para os papais aí que estão assistindo? Em primeiro lugar, nunca mais acreditar naquela frase que fala cada criança tem seu tempo. Não existe isso. Muito bom. Porque existe o tempo certo e existe o tempo errado. Para cada marco do desenvolvimento, esse é o primeiro ponto. Excelente essa, hein? Porque você me falou isso, eu já escutei muito assim, de casais de amigos. Então, não, tá no tempo dele, daqui a pouco... Mas não é bem assim que funciona.
Tá. E em segundo lugar, é ouvir os seus instintos. Boa. Tá? Porque o meu filho, ele teve um desenvolvimento absolutamente dentro das métricas, ali das metas de desenvolvimento até os 2 anos. Tá. Com 2 anos começou a ter a dificuldade alimentar, né? Então ele comia de tudo e começou a rejeitar a maior parte dos alimentos. Entendi. Ficou seletivo. Aí a fala que ele estava começando a desenvolver, já falando frases curtas, ele regrediu. Levava no pediatra, o pediatra falava, não, mas é normal a seletividade nessa fase, vai voltar. Ah, mas espera até os 3 anos antes de levar na fono. E só que eu não dei bola para isso, né? Eu comecei a ficar muito inquieta, muito incomodada, apesar de não ter ele ser meu único filho, né? Não tinha base de comparação. Mas eu sentia que algo não estava certo. É o que você falou, né? Você sentiu a sua intuição que algo não estava de acordo. Então, levei na fono, começamos a intervenção com a fono. Aí a questão da seletividade alimentar, ela indicou uma terapeuta ocupacional, fomos. Então, tudo que me indicavam, a gente começou a ir atrás. Tudo que pudesse ser feito, troquei de escola, porque a escola era muito despreparada onde ele estava. E isso é uma realidade triste, muita falta de preparo nas escolas. Acho que a maioria das escolas talvez não estão preparadas, né? Sim, infelizmente, porque dentro do curso de pedagogia não existe, né, essa atribuição, esse conhecimento específico. É tudo muito novo, né? Não é? É tudo muito novo. Tá. Mas as escolas também, algumas estão interessadas em se adequar, mas a maioria ainda não. Né? Entendi. Então, nessa escolinha onde ele estava, eu recebia reclamações do tipo, porque só ele que não fala ainda. Porque ele não quis comer nada. Porque ninguém me trazia soluções, só trazia problemas. Tá. Eu só ia me preocupando. Se vira aí que seu filho tá me dando um problema, digamos assim, né? Exatamente, era a sensação que eu tinha. Meu filho era um problema para a escola particular, escola cara, conceituada, mas para a escola ele era um problema. Entendi. Então, eu troquei de escola, foi o primeiro passo. E acompanhando com as terapias e nunca deixei de buscar informação. Então, nesse momento da pandemia, eu comecei a pesquisar, entrei em contato com especialistas. Falei com o Dr. Paulo Liberalesso, na época, pelo Instagram, né, que ele é lá de Curitiba. Até ele me passou o WhatsApp dele pra gente conversar, porque era pandemia. Falei pra ele, se você quiser consultar o meu filho, eu pego o carro e vou até aí. Tá. Falou, não tem necessidade, mas ele, assim, me deu bastante informação, me escutou, né? Me passou muita coisa. Então, eu já tinha certeza de que ele tinha autismo antes do diagnóstico. Tá. Por conta de ir atrás. E de não deixar de fazer as intervenções. Entendi. Então, assim, eu sinto, principalmente, que muitas famílias, elas demoram a reagir, né? Quando tem alguma coisa. A buscar ajuda, principalmente quando é um caso que se chama autismo leve, que não é leve, né? Mas seria o nível 1, que é o mais difícil de diagnosticar. Tá, quantos níveis tem? 3. 3, tá. Então, você tem, por exemplo, a criança que é nível 3 não verbal. Essa vai demorar menos, né? A nível 3, ela é mais rápido de fazer o diagnóstico, porque ela tem apresenta mais estereotipias, mais dificuldades, ela não fala. Mas quando você pega nível 1, que é o caso do meu filho, ele falava, teve atraso, mas ele falava. Começou com a fono, foi desenvolvendo a fala, tinha algumas dificuldades, mas falava. Se relacionava, não muito bem, mas se relacionava. E criança pequena, é difícil você falar, tá certo, tá normal, mas não tá. Mas eu vejo muita negação por parte dos pais, sabe? Então, não ir atrás com medo de achar alguma coisa. Já ouviu essa frase? Assim, eu não vou procurar porque quem procura acha. Isso faz com que a criança se prejudique. Eu ia falar exatamente isso. O prejudicado é a própria criança que poderia estar se desenvolvendo, tendo acompanhamento adequado, tratamento, tudo. E ela vai sofrer mais, porque ela vai demorar mais a se desenvolver. Conforme ela vai crescendo, a distância entre a criança atípica e os pares só vai crescendo. Né? Então, a dificuldade de socialização é maior. Começa a formar os grupos, ele começa a ser excluído. Porque ele não sabe jogar bola, por exemplo. E aí a criança sofre. Né? Então, os pais às vezes têm essa atitude de negação, porque às vezes não quer acreditar, né,
que o filho possa ter alguma condição, alguma dificuldade, e acaba prejudicando a criança. Então, acho que esse é o principal conselho, sabe? Entendi. Conheça seu filho, escute sua intuição, né? E não acredite nessa frase, que cada criança tem seu tempo. Muito boa essa resposta, muito bom. Acho que isso aqui foi ouro que você entregou, porque você foi falando e eu já ouvi tenho amigos que também têm filho autista, amigos próximos, né? Uhum. E não que eles negligenciaram, mas eu acho que eu já ouvi frases tipo assim, não, mas tá no tempo dele, daqui a pouco acontece, então faz muito legal essa recomendação, Michele. Eu acho que é uma baita entrega para quem está acompanhando aqui, porque com certeza às vezes a pessoa que está aqui ela pode encaminhar esse podcast para alguém. Sim. Então, é sensacional, adorei. E me diz uma coisa, como que é a sua relação com a leitura? Você, escreveu super cedo, virou escritora. Como que foi a sua relação com a leitura? Vamos ver a versão Michele leitora agora. Desde quando você lê? Desde criança? Como é que é a sua relação com a leitura? Sempre amei livros desde criança. Eu aprendi a ler muito cedo. Segundo minha mãe, eu aprendi a ler sozinha. Não me lembro do processo, então deve ter sido muito cedo. Uhum. E eu sempre lia primeiro o gibi da Turma da Mônica. Depois, quando eu entrei na escola, que tinha acesso à biblioteca, toda semana eu ia lá, pegava livros. Eu sempre encontrei na literatura um ponto de fuga e de criatividade. Legal. Então, acho que para mim, assim, conforme eu ia crescendo, mesmo na adolescência, a fase da faculdade foi muito dura, né? No sentido de acordar de madrugada, trabalhar o dia inteiro, ir para a faculdade, dormir pouco. Mas o que eu tinha ali no caminho era sempre eu tinha um livro. Muito bom. Então, eu ia sempre ali me distraindo com a leitura e sempre foi para mim, um prazer, né? Uma forma de entretenimento, de aprendizado também. Muito do que eu aprendi, por exemplo, em inglês foi com livros de ficção. Pegava livros em inglês, não conhecia algumas palavras, outras sim, mas ia entendendo o contexto, e aquilo fez eu criar um vocabulário muito bom. Sim. Então isso me ajudou muito. Então o livro sempre esteve muito presente. E nos momentos da minha vida que foram mais atribulados, eu não conseguia parar para ler, eu senti uma falta muito grande. Né? Então aquela coisa assim, nossa, eu precisava tanto pegar um livro e ler do começo ao fim. Uhum. Né? Então sempre fez muito parte da minha vida, assim. Legal. E nessa sua jornada aí de leitora, eu imagino que por você ter escrito ficção, romance, você se identificava mais com que assim, eu gosto mais e me identifico mais, apesar de eu estar lendo bastante hoje também literatura, estou tentando ler ficção, eu sou mais do não ficção. Uhum. Mas eu imagino que no seu cenário era mais ficção-romance. Sim, sempre foi mais ficção. Tá, muito bom. Teve algum livro que você lembra, assim, que foi marcante para você? Um livro que você fala assim, nossa, esse livro aqui eu pirei com esse livro. Mais de um, não teve só um. Quais? Você lembra? Olha, talvez você até fique chocado, mas um dos livros que eu mais gostei de ler, que até li mais de uma vez na minha vida, foi Drácula, de Bram Stoker. Olha. Porque a forma como ele é escrito. Tá. E eu sempre tive isso. O livro, às vezes, ele não precisa ter uma história muito mirabolante, mas se ela é bem contada, ele é prazeroso de ler. Com certeza. Mas se o livro é mal escrito, eu desisto, eu não consigo ler. Tá. Então, o Drácula é um livro muito bem escrito. É um livro que dá vontade de continuar lendo. Super clássico, né? Clássico, né? E muitos outros, por exemplo, Paris é uma Festa, do Hemingway. Nossa, Hemingway é maravilhoso. Eu li 2 livros. Eu li, acho que O Velho e o Mar. O Velho e o Mar. Uhum. E o outro, eu não lembro. Mas eu li 2 livros dele. Mas o que me marcou é a forma como ele descreve, porque você se sente, né? Ele Total. descreve o lugar, o cheiro, o sabor das coisas de uma forma. Coloca, parece que ele te coloca na cena. Ele te coloca na cena, isso. Então isso foi marcante pra mim também. Uhum. E teve muitos outros, assim, que de alguma forma me marcaram. Por exemplo, aquele livro da Carolina de Jesus, né? Nossa, Quarto de Despejo. Porque te coloca aí numa perspectiva completamente diferente, né? A gente sai da bolha. Total. Para enxergar uma outra realidade. Sim. Então eu acho ele essencial, assim, acho que todo mundo deveria ler. Essa era a próxima pergunta, um livro que todo mundo deveria ler.
Antes de eu fazer... Se você tiver mais alguma, mas antes do Hemingway, eu lembro que quando eu li o Velho... É o Velho Mar, né? Se eu não me engano. Que ele fica ali fazendo a luta com o peixe para buscar e tal, e parece que você tá no barco junto com ele, tem hora. É impressionante. O jeito dele te envolver na narrativa é sensacional. Eu fiquei assim que eu não conseguia parar, porque parecia que eu tava no barco junto com ele querendo pegar o peixe. É muito bom, ele é muito bom. Quem não leu, leia. Ele é super clássico também. Sim, sem dúvida. É uma baita de uma leitura. Eu não sou muito bom para falar sobre livro de ficção e romance, mas os poucos que eu li, eu pesquisei bastante para ter uma boa experiência. E fora esse do Quarto de Despejo, tem algum outro livro que você fala assim, não, esse todo mundo deveria ler, algum livro que de alguma maneira mudou o seu jeito de encarar ou te trouxe algum aprendizado que você fala, não, todo mundo precisaria ler um livro igual esse? Olha, por exemplo, o 1984, George Orwell. Porque ele, apesar de ser um livro antigo, eu acho que ele é tão atual. Muito, parece que foi escrito em janeiro. Eu li faz pouco tempo, acho que ano passado eu li. E é assim, a gente consegue... Você sente, né, como se estivesse acontecendo agora, e é quase que um alerta. Total, quase que um alerta. Quase que um alerta. Então, acho que assim, a gente está hoje em dia... falando de inteligência artificial e chat GPT e Alexa, e vamos parar um pouquinho e pensar se a gente realmente precisa de tudo isso? Muito bom. Vamos pensar no perigo, não só na praticidade, né? Na comodidade, no conforto que tem de ter tudo eletrônico, tudo automatizado. Então, faz refletir nesse sentido, né? Quanto que a tecnologia pode ser benéfica ou não. A Alexa, eu sempre acho que ela tá... Acho não, tenho certeza que ela fica escutando a gente lá em casa. Não só ela. Acho que o celular também celular, escuta, com né? certeza, Você comenta com alguém, eu queria comprar um eletrodoméstico e começa a aparecer propaganda, gente. Curiosamente aparece propaganda. Né? Coincidentemente. Você chegou a ler um outro livro também que eu acho super atual, o Fahrenheit 451? Ainda não, tá na minha lista. Nossa, esse livro é muito bom. Está na minha lista. Também parece, é um livro de 1939, 40, alguma coisa assim, mas também parece que foi escrito ano passado. Super atual, um super clássico, e também traz essa mesma sensação que você acabou de falar, de a gente talvez olhar com mais atenção com algumas coisas, porque você fala assim, Adilson, mas não tem nada a ver isso aí. De vira e mexe, o pessoal censura livro no Brasil. Vira e mexe. O Jefferson Tenório, esse ano, teve um problema com o livro dele, que tentaram censurar um livro dele. Sim. E o Fahrenheit, dando um spoiler rápido, mas sem contar a história, tem bombeiros numa cidade fictícia, né, futurista, e o trabalho dos bombeiros é queimar os livros. E aí você fala assim, pô, mas ninguém vai queimar o livro, mas entre queimar um livro e censurar um livro, é quase a mesma coisa. Sim. Então é super atual também. Um outro livro, lembrei agora falando nessa temática, A Menina que Roubava Livros. Maravilhoso. Sensacional. Primeiro que eu gosto do ponto de vista da morte, né? É um ponto de vista novo, assim. Sim. E a forma como ele sempre descreve a cor do céu. Eu gosto das descrições, né? Eu gosto de sentir como se eu estivesse lá. E trata muito essa temática, né? Durante a guerra, dos livros queimados, da proibição. E é triste pensar que já existiu, né? E ainda existe, né? Esse tipo de coisa. De censura mesmo, né? Ainda que não seja fazer uma fogueira e jogar os livros, ainda existe, né? Como você comentou. E eu não li o livro, mas eu assisti o filme há uns 7 anos. Ano passado eu assisti de novo. Porque quando eu assisti, eu nem era leitor ainda. Nem lia direito, né? Então eu captei o filme de uma ótica minha naquele momento. Aí depois que eu virei leitor e fiquei apaixonado pelo universo da leitura, aí eu falei pra minha esposa, falei, amor, vamos assistir de novo? Nossa, super emocionante. O filme muito emocionante, assim, e traz a gente a ter...
assim, reflexão, né? Reflexão, porque assim, a gente tá aqui hoje, mas os nossos antepassados não, nossa geração aí, passou por coisas muito mais complexas aí. E não foi nem há 100 anos atrás, né? Ou seja, é história recente. Muito recente, muito recente. A gente tá falando de 1941, 42, não tem nem 100 anos. Não tem, né? Enfim. Então, acho que eu gosto muito desses livros que trazem algum tipo de reflexão, né? Que te tiram do lugar comum, que te fazem pensar, às vezes, na capacidade do ser humano, tanto de passar por dificuldades, né? Como também, às vezes, a capacidade do outro lado, né? Da maldade também, assim. Né? Sim. E hoje, nessa rotina, hoje dá tempo de ler? Antes de dormir. Então, antes de dormir, você lê físico ou Kindle? Os dois. Os dois. Eu tenho uma pilha de livros físicos e o Kindle no topo. Então, às vezes é Kindle, às vezes é livro físico. Eu prefiro ainda o livro físico. Sou amante do cheiro de livro. Eu também. Só que para ler à noite o Kindle vai bem, né? Ajuda. Filha da mãe. E para viajar também. Sim. É muito prático. Muito bom, muito bom. Que bom que dá para ler ainda. Tá dando para fazer a leitura. Tem que fazer parte da rotina. Tem. Não, e hoje, né? Ser uma escritora. Você pretende escrever mais livros? Sim. Na verdade, acabei de terminar o texto, mas ainda vai ser revisado e tudo mais, de um livro infantil, mas que ele vai ter uma mensagem muito para os pais, dessa questão que a gente falou da negação. Tá bom. Tá. E ainda... Você vai fazer ilustração dele também ou não? Ainda tô decidindo. Vou tentar, mas precisa ficar muito bom. Não, mas ficou muito bom. Então, ficou muito bom. Se eu conseguir, vai sair de novo. E tenho já também um outro projeto que eu ainda não vou adiantar. Tá. Mas aí já não é infantil. Tá bom. Tá, mas é uma distopia. E aí Legal. gente... Ainda estou desenvolvendo esse projeto. Não, muito bom. Agora mais próximo, né? Então vai ser lançado o livro físico, Jardim de Inês, e eu participei do projeto Maternidade Atípica como coautora. Então, o livro da Literary Books, né? Então, ele traz cada capítulo de um autor diferente, mas sobre o mesmo assunto, e nesse caso tem lá um capítulo sobre maternidade atípica, onde eu falo justamente dessa minha jornada. Tá bom. Né? De como que foi a descoberta, a questão do luto profissional e diagnóstico, né? Como que tudo isso convergiu no livro. Entendi. Né? Resumindo a nossa conversa aqui. Tá, muito bom, muito bom. Agora, porque eu perguntei isso porque, né? Você, continuando nessa jornada de escritora, é sempre bom estar lendo para você pegar ideias, narrativas, né? Sem dúvida. Jeitos, sim. Nossa, eu adorei a ilustração. Se você não fala, eu não imaginava que você... Muito bom gosto. Ficou excelente. Legal. Muito bom. E me diz uma coisa. Tem algo... Olhando pro livro hoje, aí tá na mão das pessoas, tá na mão das crianças, tal. Tem algo que você faria diferente nele? Ou tá... Não, eu acho que ele está como tinha que estar. Perfeito, tá. É porque eu vejo que o escritor, às vezes, ele fica voltando, né, no livro. Excelente. Muito bom. Não, acho que o Pinguim Azul está finalizado. Está finalizado, agora, para os próximos projetos. Muito bom, muito bom. E me diz uma coisa, agora pensando mais assim... antes disso, no começo você foi falando e eu fui... você falou sobre o luto do trabalho e tudo mais. Você acha que... Acha não, vou melhorar minha pergunta. O quanto da sua experiência profissional você acha que te ajudou nessa jornada de escrita, de empreender? Você consegue fazer algum vínculo do tipo... toda essa experiência sua, porque assim, eu vejo que você recomeçou 2 vezes. Sim. Né? Você veio de um trabalho corporativo, estudando, se dedicando, aí você recomeçou no empreendedorismo e depois recomeçou de novo. Você consegue fazer algum vínculo de alguma coisa que você fala assim, não, acho que na minha cabeça eu tenho mais facilidade para, por exemplo, recomeçar. Você já chegou a fazer essa reflexão olhando para o seu passado, de onde você está hoje? Com certeza. Então, por exemplo, na minha experiência profissional em empresa, né, no mundo corporativo,
Eu passei por muitas empresas diferentes, por trabalhos diferentes, né? Tá. E eu comecei a perceber o que eu gostava realmente de fazer. Tá bom. Por exemplo. Então, eu tive que lidar com muita gente. Então, você aprende a lidar com pessoas, você aprende a lidar com equipes, né? Eu era gestora, eu tinha pessoas a cargo, então você aprende a lidar com as pessoas. Você também tem muitas atribuições. Então, por exemplo, uma das minhas atribuições era ministrar treinamentos. Então, isso era algo que eu sabia que eu gostava de fazer. Eu sempre tive a mente de engenheiro analítica, né? Então, desenhar lá no quadro primeiro o que eu vou fazer, com que ordem e tudo mais, colocar. E é assim que eu faço os livros. Né? Então, eu uso essa mesma estrutura de tópicos. É o seu mesmo jeito, só que agora no livro. Exatamente. Então, eu só consigo começar a escrever um livro quando eu primeiro faço um rascunho, começo, meio e fim. É assim, eu vou desenvolver tais assuntos, ele vai terminar assim, senão eu nem começo. Mas aí fica mais fácil, fica mais claro, né? Você no papel da escritora, olhando para o esboço do que você planejou. Sim, e eu acho que isso faz toda a diferença para a qualidade final de uma história. Nem falando de história infantil, porque a história infantil ela já tem um objetivo muito mais claro, é mais curta também. Tá. Mas quando você fala de um romance, por exemplo, se você não sabe aonde ele vai terminar, ele se perde. Entendi. Então tem muito livro que se perde. E aí depois que você termina de ler, você fala, mas pra que teve aquele personagem? Pra que aconteceu aquela situação? Ela perde o sentido porque ela não tinha nada a ver com a narrativa, não tinha nada a ver com o objetivo do livro. Total. Você falando isso, eu lembrei de vários livros que às vezes a autora introduzia um personagem no meio, daí o personagem sumia. Desapareceu. Você não sabe o que aconteceu, ele saiu da história. Isso. Então, isso é falta de planejamento, basicamente. Entendi. E acontece não só com livros, acontece com séries. Já pegou aquela série que a primeira temporada foi sensacional, a segunda mais ou menos, a terceira já desandou? Sim. Foi planejada a primeira temporada. As outras foram remendos. E às vezes o pessoal continua muito pela audiência, né? Tá dando audiência? Faz uma segunda aí. Inventa aí, né? Aí tem que inventar de novo a história. E não vai sair tão bom quanto a primeira, porque o que foi planejado era a primeira. Excelente. Muito bom. Muito bom, Michele. Adorei. Para você, o que é óbvio para você e as pessoas não percebem? Bom, uma das coisas é o fato de que, por eu não ter um trabalho formal, não quer dizer que eu tenha muito tempo livre. Eu tenho muitas atividades, tenho muitas responsabilidades. Total. E o meu foco principal é o meu filho. Então, minha agenda gira em torno da dele. Tá. Né? Eu encaixo as minhas atividades conforme ele me permite, né? Digamos assim. E ele sempre vai ser o meu objetivo principal. Sensacional. E nem todo mundo, às vezes, entende isso. Não. Então, uma das perguntas que eu mais ouvia quando eu decidi parar de trabalhar é: mas você vai fazer o quê? Como se agora eu não vou fazer mais nada. Não vai viver mais, né? Não vou viver mais, não tenho mais objetivo, não vou fazer nada. Tem muitas coisas para fazer, né? Sim. Então, às vezes, uma decisão, assim, ela não é bem aceita ou bem compreendida, né? Mas é uma decisão pensada. Foi uma decisão muito bem tomada. Não, e no final do dia, era uma decisão óbvia, né? Sim. Não tinha opção. Não tinha opção. Diante desse cenário, a pessoa que está pensando tem alguma coisa errada. Tem algum problema, tem com alguma certeza. coisa errada, porque não tem, são coisas, eu não sou pai ainda, mas são coisas que não tem negociação. Não, a partir do momento que você se torna pai ou mãe, a sua prioridade se torna seu filho. Mesmo que você não queira, mas vai se tornar. Muito bom, muito bom. Eu imagino, tem uma suspeita aqui da minha próxima pergunta, mas qual que você acha que é a sua vantagem competitiva? Aquilo que você ainda carrega, você deu um spoiler aqui, mas o que você acha que ainda, para Michele, te diferencia entre outras escritoras, né? Entre outros escritores aí? Eu gosto muito de aprender. Eu gosto de estudar, eu gosto de aprender coisas, tenho facilidade de aprender coisas, principalmente idiomas, por isso que eu... E eu tenho uma visão, de certa forma, de carreira. Então, agora, ser escritora é a minha carreira. E eu estou investindo nisso. Tanto que você já está indo
já tem um segundo acabado e um terceiro no plano. Isso. Então, eu não vou simplesmente esperar que alguém descubra e comece a vender sozinho, não. Eu tô indo atrás, né, de divulgação e esse é o meu propósito, é levar essa mensagem para o maior número de pessoas. Total. E você é uma baita vantagem porque me remeteu aqui que você já escreveu a versão em inglês dele. Já. Você tá pensando total em carreira. Já tá disponível na Amazon, nos Estados Unidos, Canadá. Alguém comprou já? Inteiro. Já. Nossa, que legal. Você vai ter que começar a fazer conteúdo, vai ter que virar o seu Instagram daqui a pouco. Vou ter que virar o Instagram, logo, logo. Está nos planos também. Não, eu tô falando de planejamento com quem manja de planejamento aqui, né? Com certeza ela tem tudo já rabiscado na lozinha dela lá. Minha lozinha tá cheia de anotação. Muito bom, adorei essa. Se você tivesse... uma pergunta antes que eu tinha curiosidade. Depois que aprende a primeira língua, é mais fácil mesmo aprender a segunda? Ou é mito? Depende da língua. Depende. Porque, por exemplo, línguas latinas são muito parecidas. Tá. Então, português, italiano, espanhol, tem a estrutura muito parecida, tem palavras parecidas, é mais fácil. Você pegar uma língua germânica, é completamente diferente. Entendi. Então, por exemplo, eu já estudei, não falo, mas já estudei alemão. Tá. Alemão é outro mundo. Entendi. É outra coisa. Então, não adianta você comparar com outro idioma. Não adianta você falar francês, italiano, espanhol e achar que alemão vai ser fácil. Vai ser outra coisa. Você vai começar do zero. Entendi. Japonês, então, nem Nossa se fala. Senhora. Você tem que aprender a ler e Mandarim, escrever de então, novo. deve ser mais difícil. Mesma coisa. Né? Então, não acho é que é um bem por mito, aí. acho que é um mito, né? Não, talvez. acho que vai muito da pessoa, sabe? Se ela gosta, tem facilidade, consegue aprender. Mas tem gente que tem travas, né? Sim. Não consegue vai, né? evoluir, não gosta. Aí não tem jeito. Muito bom, muito bom. Excelente. Se você tivesse aqui no Corte dos Livros podcast, tem algum autor, alguém que você gostaria de entrevistar? Alguém que você fala, nossa, eu admiro tanto essa pessoa. Poxa, várias. Mas eu tenho curiosidade, principalmente hoje, né? Pelo meu tema, pelo meu propósito de conhecer pessoas autistas extraordinárias. Aquelas que, apesar de todas as dificuldades e de todos os preconceitos que sofreram, pessoas que às vezes não tiveram diagnóstico, né, foram ter diagnóstico muito mais tarde, não tiveram as mesmas terapias e recursos que a gente tem hoje, né? Apesar disso, conseguiram ser vencedoras, conseguiram ser bem-sucedidas, né? Por exemplo, essa era a pergunta que eu ia fazer. Alguém levantou uma bandeira já sobre isso? Alguém... eu sou. Sim, várias pessoas. Mas, assim, pessoas... Vamos falar de sucesso, não é uma palavra boa, mas midiáticas. Anthony Hopkins, por exemplo. Né? E tem a Greta Thunberg, aquela ativista. Sim. Ela é nova, né? É jovem ainda. Super jovem. Mas também, ou seja, ela usou do hiperfoco dela e a facilidade que ela tem de se comunicar, ela não tem aquela trava da vergonha, né? Que também é uma característica do autismo, né? Alguns são mais travados e outros ao contrário. Eles não têm essa questão de... que a gente tem naquela barreira social de falar, não posso falar isso porque vai ser ofensivo, vai ser... Ela vai lá e fala, né? Ela não tem medo. Então, isso acaba sendo a vantagem dela. É o superpoder. O superpoder, total. Né? E tem outras pessoas que estão se descobrindo agora, depois de adultas, né? Bom. Então, esse é o tipo de pessoa que eu gostaria de conhecer para entender o que falta para elas. O que seria um mundo ideal? Como que seria um mundo adaptado para os neurodivergentes? Entendi. E como foi a jornada dela também, né? Que é interessantíssimo entender. Eu tive a oportunidade de conhecer nesses eventos que eu participei, alguns adultos, né? Autistas, a maioria com diagnóstico já depois de adulto. E a gente escuta, assim, uma história muito difícil. Geralmente tiveram muita dificuldade na infância, na escola, se sentiam isoladas, se sentiam diferentes, se sentiam excluídas. Mas, apesar disso, né, conseguiram se encontrar. E a diferença que fez ter o diagnóstico, mesmo que tardio. Entendi. Porque é um acompanhamento para sempre. Assim, né? Não é uma... A diferença, assim, do autismo para uma doença, porque não é uma doença, né?
é que não é uma coisa que tenha cura. A pessoa nasce autista, ela vai morrer autista. Tá. O que vai mudar é ali ela vai aprender adaptações e habilidades, né? Que talvez para ela seja mais difícil do que para as outras pessoas que não são. Entendi. Mas para o resto da vida ela vai provavelmente precisar de algum suporte ou de alguma terapia, de alguma ajuda. A maioria vai se desenvolver de acordo com a sua capacidade, né? Também não existe aquela receitinha. Sim, olha, cada um é cada um, né? Cada um é cada um. O médico Sim. não vai falar, olha, seu filho é grau X, faz isso. Ele vai fazer isso, só que ele não vai fazer. Não existe, né? Porque a gente vai vendo conforme vai se desenvolvendo que você vai descobrindo, né? A capacidade de cada um. Sim. Mas você pode desenvolver muitas habilidades. E levar uma vida, alguns, praticamente normal. Normal, com certeza. Família, carreira, enfim. Com certeza. Muito bom. Os próximos passos, então, livro novo. Continuar escrevendo, continuar divulgando, né? Já tenho alguns eventos agendados para o ano que vem, eventos literários. E pretendo continuar também nos eventos específicos, né? Voltados ao TEA. Tá no plano eventos internacionais, pelo jeito. Olha, tá no plano. Tá no plano. Muito bom, muito bom. Michele, adorei o papo, passou super rápido. Eu fiquei muito curioso, eu vou ler o livro. Legal. Adorei, achei lindo, a ilustração linda. Você tem o dom. Ficou muito linda. Muito legal você ter abraçado esse propósito, né? Quando a gente se conectou e a Ariane que fez a ponte, né? Eu falei, nossa, eu quero conversar com ela porque eu acho que dentro do que eu posso fazer para ajudar é levar essa mensagem também, né? Levar o episódio para as pessoas acompanharem a sua história, entenderem como foi e, de alguma maneira, se puder contribuir com alguém, né, que ficou aqui. Então, eu queria te agradecer de verdade por ter vindo aqui, contado a sua história e te parabenizar essas viradas que você deu na sua carreira, focando no que era realmente o que era para focar, como a gente falou, né? Priorizando o que é indiscutível. E deixa um recado final para quem ficou aqui pra gente, não sei se pros papais, pras mamães, pros amigos, mas assim, se despeça do nosso pessoal aqui que acompanhou a gente até agora. Com certeza. Bom, primeiramente agradeço pelo convite, foi muito gostoso conversar e dividir minha história. E a mensagem, assim, eu acredito no poder das pequenas ações, né? Mesmo que é só um livrinho infantil, mas esse é um livro para todos, é um livro para ler para os filhos autistas e não autistas, né? Para você abrir o diálogo sobre inclusão, porque às vezes o filho tem um coleguinha na escola que é diferente e ele não sabe como se aproximar, para você falar para os alunos na sua sala de aula. É uma história que, de uma forma muito lúdica, muito leve, ela traz uma mensagem muito positiva. E apesar de a gente já ter evoluído muito na questão de inclusão, mais ou menos, mas de conhecimento sobre autismo, ainda é um assunto que precisa ser muito abordado. Eu acho que 10 anos atrás a gente não tinha nem metade do conhecimento que a gente tem hoje, e eu acredito que daqui a 10 anos já vai ser muito mais difundido, mas ainda tem muita desinformação, muito despreparo. Então, apesar de ser apenas um livrinho, eu acho que são sementinhas que a gente está plantando. Né? Então, eu acredito que vale a pena começar com as crianças, né? Porque elas que vão crescer, elas que vão também se conectar, né? Nesse mundo com pessoas diferentes. E é importante que elas já tenham essa informação, essa ideia já desde pequenas. Excelente, Michele, excelente. Ó, eu vou deixar então, gente, o link aqui no episódio. Ó, Natal tá aí. Isso aí. Comprem de Natal, de presente, o Pinguim Azul. Tá bom? Episódio novo todas as quartas aqui no YouTube e no Spotify. Agradeço a audiência de vocês e até a próxima.